Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Vender, 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 falar sobre venda, falar sobre marketing, empreendedorismo e olha, hoje o tema são vendas complexas. O que é venda complexa? É tudo que é muito caro ou que leva um grande processo para ser vendido, é diferente desse café, é o exemplo que o meu convidado me deu. De um café foi uma venda simples, né? E esse cara é especialista em venda complexa. É quem que está aqui comigo? André Miguel, ele é CEO e fundador da Emodere, mas pediu para ser chamado como um vendedor. Então vamos nessa, é um vendedor e todo mundo é vendedor mesmo. Bem-vindo, André. Obrigado, Riva. Obrigado a todos. Vendedor não é a profissão que, se você perguntar para 100 crianças, elas vão dizer que querem ser quando crescer, né? Mas nas empresas, ou você sabe vender ou você trabalha para quem sabe. É exatamente isso. Roda a vinheta aí, vamos começar. Sabe que existem dois departamentos dentro de uma empresa que a gente fala muito, aqui é a equipe de vendas e a equipe que trabalha para a equipe de vendas. Porque no final, tudo que se faz na empresa é custo. Contratação de pessoa, a produção do produto, a mídia, a comunicação, o advogado, o contador, o profissional de marketing, tudo é custo. A única coisa que faz o dinheiro entrar, quem faz isso é o vendedor. Então, assim, todo mundo no final trabalha para que o vendedor possa vender bem. Se o cara do jurídico está fazendo contratos que atrapalham vendas, não funciona. Se o cara do marketing não está ajudando o vendedor a vender, não funciona. Se a equipe de limpeza não está deixando o ambiente limpo e bacana para o vendedor vender, não funciona. Porque é como se fosse um palco, né? E o vendedor é o grande artista, apesar de eu achar que não é artista, porque é técnica. E o resto é tudo bastidor. Vendedor hoje é a parte mais importante de qualquer empresa, não é? Eu acredito que sim. Não tem nenhum problema que vendas não resolva, né? A gente chama vendas de oxigênio da empresa. Então, um ser humano precisa de sem oxigênio o ser humano não vive. Então, sem vendas uma empresa não vive. Ela vive sem porteiro, ela vive sem o pessoal da limpeza, ela vive sem o jurídico, mas sem vender nada para ninguém. Uma empresa não existe. E isso a gente pode falar até de qualquer tipo de empresa, desde uma empresa de café, como uma ONG, né? Se você não tiver essa mentalidade, você não consegue prosperar. Mas mais do que isso, você fala do vendedor no palco principal, né? Mas o vendedor, ele é um resolvedor de problemas, ele é um solving problems, né? Também é preciso ter claro isso, né? Porque vendas é o processo, é você fazer com que o dinheiro saia da mão A e vá para o bolso B, né? Então você facilitar esse processo é vendas, mas o papel do vendedor não é pegar o dinheiro de um daqui e colocar aqui, é fazer com que esse processo resolva o problema de alguém. E isso é muito interessante, porque o papel do vendedor realmente é tirar o dinheiro do bolso A e botar no bolso B, só que essa pessoa que está pagando, ficar feliz por pagar. Porque ele está tendo algum problema dele resolvido, alguma questão resolvida. E o vendedor moderno, ele vai para a venda consultiva, que é aquele cara que não está ali para bater só uma meta. Claro que a meta é importante, mas é a pessoa que está ali para resolver um problema. Que você chega numa loja querendo comprar um carro e ele fala, puta, esse carro é legal, mas não serve para você. Você quer pegar muita estrada, você quer ficar muito na cidade, você tem família, o teu dinheiro está apertado ou não está, vai para esse daqui. Ou seja, é o cara que está ali, na teoria, como um grande especialista daquilo. Porque quando eu vou no médico e o médico diz que eu preciso de um remédio X, eu sigo o que o remédio está dizendo, que eu confio nele. O problema é que os vendedores, por muito tempo, perderam a confiança da gente. Desculpa aí você que é vendedor e eu também sou. Então a gente fala assim, pô, ele está vendendo porque ele quer bater meta, ele quer... Mas quando o vendedor consegue ganhar nossa confiança, e aí vem o relacionamento, e a gente entende que ele está vendendo aquilo porque é bom pra gente, ele é tão importante como um médico, ressalvando cada um salva a vida, o outro vai te salvar de um problema, mas ele acaba entrando em outra categoria, que não é mais o empurrador, né, cara? E eu acho assim, né? A minha filha é engenheira e eu tô agora... Você tem filha engenheira? É. Quantos anos você tem, tua filha? 20 anos. Quantos anos você tem? Eu tenho 36.
Aconteceu E rápido eu o estava negócio aí. conversando com ela sobre as profissões nobres, né? Tô falando na sociedade, quando fala de advogado que lida com a vida para a pessoa ser presa ou resolução de problemas complexos, de médico que lida com a vida e com a vida e com a morte. E um engenheiro, né? Que eu falo para ela assim, se você tiver o seu filho para dar para alguém para cuidar, você vai dar para que tipo de responsabilidade? Para quem tem responsabilidade sobre a construção de uma ponte ou de um prédio, ou para um vendedor? E eu comentei isso com ela, né? E no final disso, eu trouxe vendas porque eu falei assim, ninguém quer perder a vida, ninguém quer perder a liberdade, ninguém quer ter insegurança, mas também ninguém quer perder dinheiro. Então, vendas, ela entra nesse âmbito, né? De você ter a importância de fazer um bom negócio para que a pessoa nem gaste demais e nem de menos, né? Ela gaste o necessário. Então, eu acho que a pessoa que cuida do dinheiro é o vendedor, para que a pessoa não perca, não faça maus negócios, não faça negócios ruins, ou que não precisa, ou que gaste menos, né? Porque às vezes você gasta um pouquinho mais, vai ser muito mais feliz. E se não tiver ninguém para te dizer isso, você não chega no resultado. Sabe uma coisa interessante, André? Antes de entrar no ar, você virou para mim e falou assim, pô, João, eu vim aqui porque a gente é amigo, a gente já trabalhou muito junto, não é por aparecer, porque não é o meu perfil, eu vim pela nossa amizade. Sim. E eu achei isso interessante, e eu falei, vou guardar essa pergunta. Porque você é um vendedor nato, você é um puta de um vendedor, você... Antes até de falar, pô, André, dá para falar de tanta coisa naquele podcast, você falou, não, dá para falar de vendas complexas, foi isso que eu escolhi, sim. Dá para falar de empreendedorismo, que você é um puta do empreendedor, obrigado. Você tá sendo... E hoje a gente vê o vendedor moderno, o empreendedor moderno, o cara que realmente quer aparecer, o cara que quer estar em todo o podcast, que tá na mídia social, que tá no... E esse não é o teu perfil. Não. Você não é o cara que tá ali aparecendo, você é o cara mais de bastidores. E você entrega resultado, e agora há pouco você disse, a tua empresa tá bem? Falou, pô, tá super legal, tá super bem. Qual a mágica? Dá então para ser um vendedor na atualidade e ser um empreendedor na atualidade sem precisar aparecer? Porque às vezes eu tô com vergonha, eu com preguiça de aparecer, André, mas eu falo, eu preciso aparecer para ser lembrado. Eu me obrigo a aparecer. Qual a mágica que você faz? Eu me torno relevante para o meu cliente, né? Onde o meu cliente está, eu estou. Eu posso não ser o famoso, eu posso não ser a pessoa que está no hype, mas para o meu cliente eu preciso aparecer. Para o meu cliente eu boto a cara. E aí o que você né? faz? Eu vou até ele, né? Hoje a gente tem algumas avenidas de crescimento, mas uma das avenidas de crescimento são cursos. E quem vai nos cursos vender pessoalmente ainda sou eu. Né? A gente está ampliando agora a nossa equipe de vendas, ampliando nos outros estados onde eu não consigo estar, mas eu já atendo, que a gente faz outro tipo de divulgação, mas precisa estar. Eu trabalho com saúde. Então, para você confiar em mim, você tem que saber quem eu sou, tem que saber quem é a nossa equipe, tem que saber qual é o nosso padrão de atendimento. Então, o vendedor precisa aparecer, mas ele precisa aparecer para o cliente dele, para a pessoa que ele vai resolver o problema. Não adianta eu vir aqui falar sobre vendas, tal, e quando chegar no meu cliente, que problema que eu resolvo? Entendeu? Então não é só sobre a imagem, é sobre o problema que você resolve. E aí tem uma coisa importante que a gente entra no tema, André, que você optou, não sei se optou, ou caiu nesse mundo de vendas complexas. Sim. Me fala um pouquinho, quais as diferenças principais entre as vendas complexas e as vendas simples? Venda complexa é quando ela envolve um risco muito grande. Então, se você comprar aquilo, você tem um risco ou de perder muito dinheiro, ou de perder a vida, ou de qualquer coisa nesse sentido. Ou quando envolve um tempo muito grande, então você vai comprar uma casa, você tem uma parcela mesmo que baixa, mas é por 30 anos. Então você tem um tempo de venda, por exemplo, vai entregar o prédio daqui 5 anos. Então você vai comprar na planta, é complexo, porque aquilo você não vai mensurar, né? Ou que envolve muita grana, né? Então, acima de milhões, para você tomar uma decisão, envolve vários riscos. Por exemplo, se você tomar uma decisão na sua empresa de comprar este material e perder R$1.000, você pode ficar muito bravo,
mas não vai matar a tua empresa. Agora, se você gastar milhões num negócio errado, às vezes pode matar a tua empresa. Eu vou simplificar da minha cabeça aqui, Claro. mas é como se a gente falasse então que as vendas complexas são aquelas vendas que podem me causar um arrependimento maior e que por isso eu levo mais tempo pensando, mais tempo analisando. E aí a lógica de venda, você acha que muda ou fica igual? Por exemplo, quando eu vou comprar, quando eu vejo uma foto de uma pizza com catupiry escorrendo, me dá uma puta vontade de comprar, eu vou lá no impulso, compro a venda simples. Para comprar um apartamento, um carro, já é mais complexo. O consumidor, você acha que age de maneira diferente ou no final a emoção é o que domina a compra e acabou? A emoção continua dominando a compra, né? Mas quando você fala do papel do vendedor, você tem que tentar mitigar o máximo os riscos para que aquela pessoa não se arrependa e para que a sua empresa não se arrependa. Porque você vender 2 vezes um apartamento é um baita de um trabalho, entendeu? Você desfazer uma venda de um terreno, de um lote, é muito trabalho, trazendo para o mercado imobiliário, entendeu? Você fazer uma cirurgia eletiva e dar errado é muito trabalho. Então não quando você trabalha as vendas complexas, você não está só falando do consumidor, você também tem uma proteção para a empresa que vai receber, porque se você tem um valor enorme para receber aquele apartamento no Rio de Janeiro, são 10, se vender um errado, é 10% do faturamento, entende? Então é uma coisa que corresponde não só para o consumidor, um risco grande, mas também para quem está vendendo. Então quando você está no papel do vendedor de fazer esse negócio acontecer, você tem que tentar diminuir ao máximo esses riscos para que ambos consigam estar respaldados, saibam o que estão comprando, saibam os que estão vendendo. A promessa, né, tem que ser correta. Você tem que tentar fazer uma promessa correta, exatamente o que você vai entregar, exatamente como você vai entregar. Então, trazer essa segurança para que a pessoa possa fechar o negócio. Vamos desenhar uma estratégia clara para quem está assistindo a gente aqui, para eles venderem mais. Existem 2 tipos de você aparecer para o público vender. Tem uma parte de você ser visto e outra parte de você se relacionar. Vou no ser visto, vou jogar o se relacionar para você. Sim. Eu gravo podcasts não esperando que todo mundo vá assistir todos, mas que assista um, assista outro e vá lembrando que sobre o tema, vai vendo que eu existo, vai vendo uma ideia ou outra minha. Eu estou na internet falando para muita gente, não com a ideia que vejam tudo que eu falo, mas que uma coisa ou outra você veja, e mesmo que você pule o vídeo, você lembre que eu existo. Eu vou dar palestra, eu vou escrever para sites, eu vou ser visto por muita gente para não ser esquecido. E muitas vezes as pessoas, quando me veem, lembram e falam, puta, esse problema que eu tenho, o João pode resolver, manda para mim. Essa é uma estratégia que existe, que muita gente usa. E tem a segunda estratégia, que é ir direto ao ponto, que é o que você faz. O que eu acho certo é fazer os 2, aliás. Sim. Mas eu dei alguns exemplos práticos do que eu faço. Qual exemplo prático você faz para, em vez de aparecer demais, ir direto ao ponto e se relacionar com o seu público? A gente descobriu que o dentista, ele estuda muito. Até porque você atende dentistas, correto? Atendo dentista. E nós agora fazemos para aparecer muito, nós nos aproximamos dos maiores speakers do Brasil e do mundo, então nós colamos a nossa imagem neles. Então isso é muito importante, porque sempre quando eles estão operando, tem alguém da minha equipe do lado. Sempre quando eles estão no momento dando um curso, tem alguém da minha equipe do lado. Outra avenida de crescimento é nas especializações. Eu dou aula hoje em quase 200 especializações de implantodontia e harmonização orofacial. É algo que ninguém nem sabe. E você não é formado nisso? Não. Você aprendeu? Nós desenvolvemos, nós fornecemos algumas técnicas, então nós falamos sobre as técnicas, não falamos sobre aplicações, para que a pessoa conheça, olha, existe essa possibilidade de você trabalhar com isso, existe a possibilidade de você trabalhar com aquilo, né? E aí a gente é convidado por dominar essas técnicas, por fazer muito bem, a ensinar para os dentistas essas técnicas, para que eles aprendam e tenham esse arsenal no portfólio, tenha isso na sua prateleira para oferecer para um paciente que tem essa indicação. Então ele já aprende, já é formado com a gente no DNA. E aí, quando ele tiver um caso que tenha indicação da locação dos nossos equipamentos ou de algum serviço que a gente presta,
A gente está lá. Nós também colamos a nossa imagem nas maiores escolas de formação de dentistas do país. Então, nós somos oficiais na São Leopoldo Mandic, na PCD, em mais de 60 escolas no Brasil. Então, quando ele está na escola, ele está vendo alguém da... E eu até brinco, né? O vermelhinho, o brand. Tem sempre um vermelhinho lá. Sempre um vermelhinho lá com as máquinas prestando um serviço dentro de um padrão, dentro de uma qualidade. Então, a gente vai aparecendo muito prestando serviço. E Né? é interessante quanto isso é estratégico, porque você primeiro pega a chancela, se você está junto dessas universidades, faculdades e grandes speakers, e eles estão falando junto contigo, é porque você confia neles, eles confiam em você, Exato. ele não precisa nem falar isso, já está Não implícito. fala, não fala. Já está implícito. Sim. E você está se relacionando com o público e virando autoridade, porque você está levando conhecimento. Exato. É um trabalho, André, que também é tão trabalhoso quanto aparecer o tempo todo. Então, assim, você escolhendo um caminho, escolhendo o outro, escolhendo os dois, a gente tem que entender que tem trabalho pra cacete. Né? Não é aquela coisa assim, puta, eu não vou aparecer, eu quero ficar mais na minha, eu vou ter uma vida mais fácil. Não. Você vai ter uma vida complicada e trabalhosa pra cacete. E João, e assim, até falando um pouco de vendas complexas, eu não posso chegar em você hoje aqui e falar assim, compra um apartamento. Você vai falar, você tá maluco? A grande questão, eu vi um TED uma vez, eu já assisti esse TED algumas vezes, que ele fala do Sr. Burns, né? Eu nem assisto Simpson, então eu vou tomar a história do speaker como verdade. Que ele fala que toda vez que chega um vizinho novo, ele leva uma torta. Toda vez que chega um vizinho novo, ele leva uma torta. Então, quando você está falando de serviço, de vendas complexas, a pessoa tem que experimentar, a pessoa tem que entender, você tem que entregar valor. Então, assim, por exemplo, muitas das nossas atuações a gente faz de graça, ajuda os pacientes, leva informação, mas para que lá no final do processo, quando ele tiver que chamar alguém, ele vai falar assim, puxa, aquele cara me ajudou no curso, aquele cara é o cara da confiança do meu professor, eu tenho um caso aqui, eu vou confiar nesse cara. Então você tem que ir entregando valor para no final fechar o negócio. E o que acontece muito hoje é a pessoa já querer fechar o negócio sem entregar nenhum valor antes. Então você já fica, pô, como assim, André? Você quer me vender um apartamento? Nem sei que você vende apartamento, você nunca me levou para conhecer, você quer me vender o seu apartamento, você nunca me levou para tomar um café lá, entendeu? Então você tem que entregar valor para que na hora da venda as coisas fluam de forma mais tranquila. E é uma venda mais estratégica, porque Sim. quando eu vejo uma pizza, um hambúrguer lindo, eu tô indo muito pra comida, Sim. e me dá vontade de comer, é fácil, é uma compra que tá ali no impulso. Então você botar no Facebook, no Instagram para milhões de pessoas, essa propaganda, se pouquíssimo, 1% delas, 0,5% delas comprar, já é uma venda gigantesca. Agora, quando eu vendo apartamento, quando eu vendo um processo dentário, quando eu vendo um carro, não é assim. Então, na verdade, eu tenho que ter muita mais bagagem de informação. Aí me conta uma coisa, o que muda? É muito mais demorado, precisa de muito mais estratégia, precisa de um sistema de CRM, precisa de um acompanhamento. O teu negócio, André, do momento que o cliente te conhece até comprar o teu produto, quanto tempo leva? Um dia, uma semana, 3 meses, 10 anos? A gente tem algumas métricas, não é nada científico, mas eu olho esses números. Mas os clientes de especialização vão contratar depois de 1 ano e meio. 1 ano e meio. Outra coisa legal é que numa especialização de 12 alunos, em média, 1 vira o meu cliente. De todas essas 200 palestras que eu dou, em média, depois de 1 ano e meio, 1 vira o meu cliente. 1 por palestra depois de 1 ano e meio ou 2. Mas, uma coisa que a gente subestima, isso aí tanto em vendas complexas quanto em vendas simples, é o poder do 1. Porque em serviço, se você consegue ter um serviço recorrente, como por exemplo uma agência, ou como por exemplo eu que presto serviço posso prestar serviço várias vezes ao longo da carreira desse cara, você ganhou a confiança, você prestou um serviço de qualidade, ele vai ser seu cliente para o resto da vida. Então, o difícil foi fazer ele começar, mas depois se torna orgânico. E o cara vai comprando, e comprando, e comprando, e comprando, e aí você vai trazendo mais serviço, ele vai comprando mais serviço, aumentando o ticket. Então, assim, esse poder do 1 é que eu acho que é um pouco subestimado. Então, a gente tem esses números para as especializações, para as imersões, mas é 1 cliente. A média é 1. E como venda é um negócio mental, né? Porque, assim,
eu vejo vendedores que às vezes atendem 10, 15 clientes num dia para vender um produto. Então ele para vender um levou 14 nãos. Sim. E tem que segurar e abrir o sorriso depois de um... Pô, você leva 2 não já dói. Depois de 14, 15... Você leva, então, na teoria, mais tempo. Não estou falando em nãos, mas você vai dar uma palestra hoje, amanhã, depois, para daqui a um ano, às vezes, dar resultado. Como você trabalha a tua mente para nenhum momento falar assim, puta, hoje eu não vou, vai demorar pra caramba dar resultado. Como que é isso de todo dia você ir plantando? Porque é uma plantação, você está semeando hoje para colher daqui a 1 ano e meio e olhe lá. Sim. Como trabalhar essa disciplina, essa automotivação para você estar sempre feliz e afim e seguindo em frente? Porque você entrega valor, né, João? Quando a gente leva qualquer um dos nossos equipamentos, a gente está entregando valor. Aquilo vai ajudar aquela pessoa, aquele dentista, a ganhar mais dinheiro, a plugar no consultório dele um investimento que ele não precisa ter, porque ele vai levar um equipamento de alto valor agregado sem precisar comprar. Então ele pode chegar em você hoje e falar assim, eu tenho um equipamento aqui de 300 mil reais sem ter gastado R$1. Então ele vai plugar valor no consultório dele, mas no final da ponta, porque eu ensino o que eu faço. Então, o cara pode comprar o equipamento e fazer ele mesmo. No final da ponta, eu estou levando benefício para o paciente. Então, assim, eu faço parte de uma comunidade da odontologia. E eu sempre falo, quando a maré sobe, sobe para todos os barcos. Quem vai me contratar vai ficar feliz, vai ser ótimo, mas quem vai fazer por si mesmo também vai estar levando um bom tratamento para o paciente. Então eu contribuo para a minha comunidade, contribuo, até um ponto que alguém me dá um dinheiro para que isso aconteça. Então é muito tranquilo isso, porque eu sei que toda vez que eu estou indo lá, eu estou contribuindo com a minha comunidade. Entende? Com a minha comunidade do dentista, com a escola que está ganhando... em ter um especialista lá, que somos nós, tá ganhando o paciente, todo mundo sai ganhando. Então não tem como você sair de casa perdendo, não tem como perder, entende? E nesse negócio de vendas complexas existe uma mágica que é muito difícil entender, porque a gente vende um negócio que às vezes você não vai usar agora ou que não está pronto. Vou dar exemplo meu. Exato. Eu vendo publicidade e comunicação. Quando o cliente me contrata, ele não sabe o que eu vou entregar. Aliás, nem eu sei o que eu vou entregar. A gente fecha um contrato com uma carta de intenção que eu vou dar o meu melhor e que a gente vai fazer e que, porra, vamos fazer esse negócio dar certo. Sim. Mas ele está comprando uma confiança. Sim. Que sim, essa confiança pode vir porque me viu na internet, pode vir porque alguém indicou, mas existe alguma coisa, eu sinto isso, que não dá para explicar, que é o santo bateu. De virar assim, puta, fui com a cara dele, confio nele, eu não confio nele. Esse o santo bateu, André, você sabe me explicar o que é? Existe, você entende que é mais ou menos isso? Existe uma fórmula de eu descobrir o que é o santo bateu? Existe e às vezes ela está clara, às vezes ela não está clara, mas ela sempre gira em torno do mesmo eixo, que é o problema. É eu saber que você consegue resolver o meu problema. E você consegue entender isso de várias formas. Então, às vezes, quero fazer uma campanha de publicidade, eu vejo seus vídeos, eu vejo o seu portfólio, eu vou na sua agência, eu sinto que você pode resolver o meu problema. Porque o empreendedor não sabe tudo de tudo, mas ele tem os feelings de quem consegue resolver os problemas dele. Lógico, muitas vezes baseados em dados, mas às vezes baseados em eu sei. Eu sei que você pode resolver o meu problema. Então, esse santo bateu, esse feeling, essa mágica, e isso você trouxe algo muito legal da venda complexa, porque a maioria das vendas complexas envolve a pessoa não levar nada, né? Então você fecha uma cirurgia bariátrica, você não sabe exatamente o que o cara vai fazer dentro de você. Se você fecha uma cirurgia plástica, você não sabe exatamente o que ele vai fazer. E cada produto é único. Então o médico pode ter feito 200 cirurgias perfeitas e errar em uma. Exato. Como no meu negócio, posso fazer 300 campanhas perfeitas e uma ruim. Exato. É diferente de uma caixa que você está comprando, tudo igual. Exato. Então, quando você consegue focar a sua entrega no problema, a solução ela pode ser qualquer uma. Entendeu? Então a promessa tem que ser, eu vou resolver o seu problema, eu vou te ajudar a sair daqui para chegar aqui. Através de quê? Vamos construir, né? Então acho que esse feeling é muito sobre resolver o problema. O meu principal produto é um produto que as pessoas são muito céticas. Algumas acreditam super, outras acreditam nada.
E eu falo para eles, eu não estou aqui para te convencer que o meu produto é bom. Você tem que se convencer. Eu estou aqui para te ajudar. Quando você precisar, eu estarei do seu lado. A maioria dos meus primeiros atendimentos nos primeiros anos eram para soluções de problemas. Então o cara já vinha comprado. Putz, eu estou com uma intercorrência aqui, eu sei que o serviço que você presta vai me ajudar. Então, eu mandava lá a equipe e tudo. Agora não, eu ajudei esse cara, prestei um bom serviço, agora quando ele já tem um caso, ele, putz, já vou me antecipar. Então é tudo sobre a resolução do problema da pessoa. E a agência, né, ela ajuda na venda. Então, quando você constrói uma marca, quando você constrói uma campanha, quando você constrói um storytelling, quando você constrói uma estratégia de comunicação, ela vai te ajudar a vender mais. E o empreendedor sabe disso, porque tem uma pessoa que está pensando em vender mais, é o dono da empresa. Então, eu acho que o problema de venda ele sempre existe, e esse santo bateu é sobre a sua capacidade de solução daquele problema. Vamos agora, então, de agora em diante, tentar desenhar um fluxo de um processo de vendas completo para quem está assistindo. E aí, a gente não combinou, a gente pode, vamos ver se vai dar certo ou não. Eu acho que o primeiro passo de uma marca, de uma empresa, um processo de venda, é ter uma marca forte. Com certeza. Então, eu vou dar meu ponto de vista. Uma marca forte, eu vivo isso no dia a dia. Eu tenho uma empresa terceirizada que fica ligando dia a dia para zilhões de clientes para apresentar a minha empresa, disparando e-mail para zilhões de pessoas para conhecer a minha empresa, e o retorno que eu tenho é baixíssimo. Até existem reuniões que eu entro, porque a pessoa quer me ouvir, mas ela já entra com aquela coisa, é mais uma empresa que vai se apresentar para mim. Eu consigo fechar negócio? Consigo, mas é bem difícil. A minha marca sendo forte, eu sendo forte, as pessoas que vêm até a mim, elas já vêm com interesse. Então é muito mais fácil vender para elas. Então, enquanto eu estou investindo dinheiro para ligar para cliente e eu vou fechar uma venda a cada 3, 4 meses, eu na minha rede social fecho 2, 3 por mês sem ligar para ninguém, porque eles veem o meu trabalho. Isso é construção de marca. Primeiro ponto que eu acho que uma empresa tem que ter para vender bem é construir uma marca. Então ela tem que trabalhar promoção, ela tem que trabalhar vendas, mas ela tem que trabalhar a construção de marca. O segundo passo, no meu ponto de vista, André, é entender o problema do cliente. Já que você falou disso, você consegue me explicar o que você faz para entender o problema do cliente? Você sabe que eu fiz um curso, tem um site, acho que é UDM, UCG, enfim, um curso na Universidade da Irlanda sobre vendas complexas. E o primeiro tema era entender o problema do cliente. E a apostila tinha tipo 400 páginas, porque o cerne está todo aí. Né? Quando você entende o problema, você consegue ser completamente assertivo. Se você já querer começar pela solução, se você já querer começar pela venda, se você já querer começar pelo dinheiro, de quanto vai custar, você perdeu a grande oportunidade de entender o problema do cliente. Trazendo um pouco para o que você falou, eu acho que a marca forte ela faz toda a diferença. Toda a diferença. Né? Porque aí ele não está comprando do João, ele não está comprando do André, ele está comprando a do Ovox, que atende grandes empresas. Né? Porque todo mundo sabe que o João não consegue atender todo mundo, fazer todas as campanhas, pensar em todas as ideias, fazer todos os gráficos, né? Mas ele sabe que a do Ovox tem ali uma árvore de soluções para isso. E uma coisa que a gente trabalha muito é o próprio cliente vender. Né? Eu sou cliente do Ovox. Todo mundo que me pede uma agência, eu indico vocês. Mas no teu caso, até para a gente ser direto ao ponto, como você resolve o problema? Resolver não. Como você descobre o problema do cliente? Você faz uma pesquisa, é um bate-papo informal, você já tem 10, 12 perguntas que já estão anotadas, você tem que seguir, é feeling na hora, o cliente Como que você faz para falar... Quando chegou o que o cliente na tua frente? Ele é cético ou não do teu produto? Você falou que alguns são céticos, outros não. Como você começa a entender quem é esse cara? Como você faz um raio-x? Você entra no Facebook dele, descobre a vida dele, você contrata um detetive, o que você faz? Perguntas. Eu faço perguntas, mas perguntas que eu já sei a resposta. Com a minha experiência, como eu comecei a empresa? Eu fui para a rua. Né? Eu não sabia nada de odontologia, não sabia nada do que a gente entregava. Eu fui estudar, mas mais do que eu estudar, eu fui para a rua. E eu falava assim, olha, eu tenho essa solução. Ah, mas isso funciona, mas isso não funciona, mas isso, aquilo.
Eu levava para casa, buscava as respostas e ia para a rua no dia seguinte. Olha, tenho essa e essa solução. Não, mas isso funciona, isso não dá certo, isso tem esse problema, mas você vai mesmo, mas você chega no horário. Opa! Então, essas são as preocupações do meu cliente. Então, quando eu já chego já dizendo para ele, primeiro, eu trago o problema dele à tona, né? Olha, estatisticamente, o procedimento que você faz tem 80% de chance de dar certo. Tem 20% de dar errado. Você vai entrar com tudo de melhor ou você vai fazer do jeito que você sempre fez? Então, além de você pegar e tirar dúvidas, entender o problema, você já vai jogando ali umas mensagens na cabeça dele. Exato, exato. Outra coisa que a gente faz é mostrar para ele que quando fala de venda complexa, quando ele trabalha com a gente, ele economiza dinheiro, ele economiza tempo e aumenta a chance de dar certo. São atributos racionais, né? São todos atributos racionais. Você vai menos para emoção. Se bem que a emoção está envolvida. Não, não. Eu trago o atributo racional para trazer ele para a minha conversa, porque o meu cliente, ele fala muito de artigo científico, publicação. Então, ontem mesmo eu estava discutindo publicação científica com um pós-doutor. Eu não sou nem letrado. É meu amigo, a gente estava tendo uma discussão super bacana, assim, mas falando em cima de artigos. Não, mas aquele artigo disse isso, mas eu tenho um artigo assim. Ele falou assim, quando você me trouxer um assim, assim, assado, eu vou aceitar o que você está me falando sobre esse tema. Aí eu até falei para ele, eu vou pesquisar. Então, esse é o primeiro. Mas o meu cliente é o dentista, em sua maioria. E quando ele vai para o paciente, aí é o emocional. Porque aí eu falo, o seu paciente não quer sentir dor. O seu paciente, se ele ficar com a boca inchada no Natal e for teu primo, ele vai falar para todo mundo, doutor, tirou meu dente e inchou pra caramba. Então trago situações da vida dele que se ele usar o meu serviço, ele diminui a chance disso acontecer. Né? Você já perdeu algum cliente na sua cadeira que não fez o procedimento por ter fobia? A sedação consciente pode te ajudar, entendeu? O seu cliente paga mais para ir num avião na cadeira conforto, paga, então ele pagaria um pouco mais pelo seu procedimento para ter um equipamento mais confortável. Aí eu trago para a emoção, porque aí a emoção ele sente em relação ao cliente dele. Em relação a mim, o dentista comigo, eu acho que a emoção é baixa. Depois que você ajuda o cara, a emoção fica altíssima. Aí ele te indica, ele fala que você é a melhor empresa do mundo, põe vídeo, beleza. Isso serve para tudo, não é só para dentista? Para tudo, mas o emocional é o dentista com o paciente. O dentista tem uma relação ali familiar com o paciente. Então ele quer que o paciente fique super bem. E é esse tipo de solução que eu levo. Construímos uma marca forte, a gente fez lá as questões, a gente botou a sementinha, mas como você disse, normalmente não se compra na primeira, leva um tempinho. Sim. Como você faz para manter esse relacionamento com o teu público, para que daqui a 1 ano, 6 meses ele compre? É muito legal isso, porque quando eu fui para a rua, o pessoal falava assim, mas o que você faz não tem artigo científico, mas o que você faz não tem artigo científico, mas o que você faz não tem artigo científico. Eu falei, mas como assim? Eu não levei isso para o meu coração, eu fui atrás. E o que a gente faz tem muito mais artigo científico do que tudo que eles fazem. Isso é um fato, tá? Estou falando em quantidade, não estou falando em qualidade, não estou falando de ciência, estou falando em quantidade. Aí eu falei assim, poxa, mas se eles estão falando é porque eles não sabem. Eu mando semanalmente um artigo científico comentado, relevante sobre os serviços que eu presto. Para ele entender toda semana, olha, saiu publicação nova, olha, esse serviço aqui tem comprovação, olha, comprovaram em outra área, olha, trouxeram, acrescentaram, descobriram uma coisa nova, fizeram um novo consenso. Diz uma coisa, André, uma forma rápida, até para quem está assistindo, o que você vende? Porque o pessoal já deve ter ouvido de você 2, 3 vezes, não tem artigo, tem artigo. O que Não, você vende? tem artigo sim. A gente faz locação de equipamentos para consultórios odontológicos e médicos. E o nosso principal serviço são produtos a partir do próprio sangue. São tratamentos que o Neymar fez, que a Anitta fez, que os irmãos Kardashian fez, que o Caio Castro, meu sósia, fez. Parecidíssimo. E tem uma comprovação, tem um resultado clínico interessante, tem resultados em diversas áreas de aplicação, mas não é todo mundo que conhece. Por quê? Porque não tem uma marca por trás, né? Você não tem o stand do sangue no congresso. Você não tem alguém vendendo sangue, porque ninguém ganha dinheiro com sangue, eu ganho na prestação de serviço. Então não existe um interesse que isso substitua um produto industrializado, com uma marca forte,
entendeu? Então, a partir daí, eu comecei a fazer esse trabalho de formiguinha, tanto de informação quanto de fomentar essa atualização. E eu faço isso há 5 anos. Então, eu pego o telefone do cara e mando um artigo por semana, toda semana. E é interessante isso, porque dá um trabalho do cão procurar artigos, ler, ver se ele é bacana, comentar, enviar. Só que você está se relacionando com o público com um material que ele quer receber. Que ele quer então receber. Não é propaganda, ele vai quase te agradecer por isso. A maioria agradece, eles postam. Olha que legal o artigo que o André me mandou. É muito legal. Esse reconhecimento, por muito tempo eu achei que ninguém lia. De verdade. Mas eu falei assim, não, eu vou provar que tem artigo científico. Era o que eu tinha na minha cabeça. Não é que eu vou provar, eu vou trazer à luz os que tem. Não é sobre provar, né? Falei assim, eu vou mostrar para as pessoas que tem. Porque, às vezes, sai um produto novo, a empresa produz 3 artigos e sai aí fazendo evento, fazendo um monte de divulgação e todo mundo, nossa, que legal, não sei o quê. E o coisa que eu faço, que tem 6 mil artigos, não tem uma divulgação, uma publicidade, porque não tem interesse comercial por trás, né? Lógico que eu tenho interesse comercial, mas quando usa esse produto feito a partir do próprio sangue, traz benefício real para as pessoas, financeiro, de tempo e de resultado. E é impressionante como a gente nota conversando contigo, que você tem um conhecimento humano muito grande de entender pessoas, conhece o produto pra cacete, não foi algo que você se formou. É engraçado que o André ele veio do mercado fitness, né? De educação física e mudou para outra coisa, para empreender. Então você estudou que nem um louco para poder debater com um pós-doutor. Então assim, tem que gostar e acreditar muito no produto, né, André? Porque senão você não consegue ter esse nível de envolvimento que você tem. Sim, a gente acredita muito no que a gente faz, mas eu acho que é uma questão do André também, né? Quando a dor é sua, faz toda a diferença, né? Eu sofri muito com dentista. Eu tinha dor. Ontem mesmo estava com dor de dente, me incomoda. Eu sou um cara que na cadeira do dentista eu suo, eu não tenho medo, mas aquilo é completamente ruim para mim. Então, eu acho que fico pensando tanto de pessoas que são como eu. Então, se eu puder ajudar uma, e às vezes a gente ajuda, porque a gente tem sedação consciente, a pessoa faz um processo mais tranquilo, a gente tem máquinas que fazem cirurgias mais confortáveis, com melhor pós-operatório, incha menos, dói menos. Todos os nossos serviços, eles estão em algum dos pontos do dói menos, incha menos, aumenta a chance de dar certo, diminui a chance de dar errado e maior conforto. E na nossa sociedade, a gente é treinado para isso. Porque a gente paga mais por um quarto mais alto no hotel, é o mesmo hotel, mesmo serviço, mesma recepção, mesma localização, mas o mais confortável é mais caro. A gente paga um pouco mais para ir na cadeira conforto do avião. Por que no dentista você não pode pagar um pouco mais para ter menos dor, maior conforto? Então eu acho que eu trouxe uma dor minha, que até fui no dentista segunda-feira, no Dr. Guilherme, e aí é isso, eu trouxe uma dor minha, então eu acredito muito mais, não é na solução. Porque a solução pode ser o equipamento A, mas amanhã pode ser o equipamento B, né? O produto do sangue pode ser ele, mas amanhã surge algo melhor. Mas e o problema? O problema é o paciente ter um melhor conforto, ter acesso às tecnologias, porque já pensou se todo mundo tivesse que comprar tudo? Não faz sentido, né? O paciente sentir menos dor. O que dá para fazer para o paciente sentir menos dor? Um monte de coisa, entendeu? O que dá para fazer para ele ter uma experiência melhor dentro da cadeira odontológica? Putz, mas dá para fazer uma experiência melhor na cadeira odontológica? Dá. Então, você não olhar... Eu não sou apaixonado pela solução, eu sou apaixonado pelo problema. Ser mais feliz ou ter menos desconforto, menos dor, foi... como um dos pensadores, eu não lembro qual filósofo, falava que é para isso que a gente vive. Então, para ou resolver um problema, ou o ar-condicionado para eu ter menos calor, mas a gente sempre está nessa, né? Segundo eu não lembro que filósofo falava isso, que a gente vive para ser feliz ou sofrer menos. E no final a gente vende para isso, para você ter uma qualidade de vida melhor hoje ou amanhã, ou para você sofrer menos, inclusive na cadeira do dentista, que é um lugar que todo mundo não, mas é mais sofrido. Sim, sim. É um campo de atuação muito inteligente você ir com essa abordagem. Obrigado. Então, assim, na verdade, quando você vai no dentista, geralmente você está com dor, né? E o dentista, aí eu pego no emocional do dentista, porque assim, você vai para o médico, você está com dor de cabeça, ele passa um remédio e você vai embora. Ele não tira a sua dor de cabeça.
o dentista, ele vem do cirurgião prático. O cirurgião prático resolvia problemas. Então, você vai no dentista, ele vai fazer de tudo para você sair de lá sem dor, na medida do possível, né? Então, a relação do dentista com o conforto do paciente, ela é diferente da relação com o médico. Não estou falando de melhor ou pior, só estou falando que ele tem esse compromisso, ele é formado assim. Então, quando você fornece soluções que vão a uma filosofia central do cerne da profissão, você consegue ter negócio. Não necessariamente a solução A ou B, mas você consegue ter um negócio. E André, para a gente finalizando aqui, o profissional que trabalha com vendas simples e vendas complexas, são profissionais diferentes ou o mesmo profissional consegue atuar nas duas áreas com tranquilidade? Eu não acho que é o mesmo profissional. A sua preparação para vendas complexas, ela precisa ser muito maior, né? Muitas pessoas, como a área comercial, né, o comércio, tem ali vendedores de loja, tudo, ela abarca um grande número de pessoas. Vão pessoas que se prepararam, quiseram estar lá, e vão pessoas que pararam lá de alguma forma, né? Isso não tem problema nenhum. A questão é que quando você vai trabalhar com vendas complexas, você assume uma responsabilidade. Quando eu estiver numa camiseta, você escolheu a camiseta, você pagou a camiseta, eu não assumi uma responsabilidade. Mas quando você faz um negócio de vender uma casa, de vender um serviço de alto valor agregado, uma reforma, ou um carro, ou algo de 5, 10, 15, um avião, você assume uma responsabilidade. Então, quando você assume uma responsabilidade, você precisa se preparar, né? Como um médico, ele assume uma responsabilidade. Você vai num médico que não é formado, né? Não que você precise formar uma venda, mas você precisa se preparar para isso. Então, a preparação, ela é completamente diferente. E também vai em contra aos seus valores pessoais. Eu, por exemplo, eu não consigo vender produto, eu já tentei. Eu não consigo, não é do meu perfil, não é do que eu conheço, eu não consigo. Agora, quando eu vou vender serviço, algo que a pessoa nunca viu, quebrar as objeções, falar sobre segurança, tentar fazer com que a pessoa se sinta confortável para fechar o negócio com você, já é uma coisa que está mais relacionado ao meu perfil. E tem gente que não tem essa paciência de esperar, colher, plantar lá na frente, fazer um trabalho de fomentar ali esse cliente. E aí, então, se você não tem esse perfil, não adianta você ir para vendas complexas. André, maravilhoso o nosso bate-papo. Obrigado. De verdade, aprendi muito, é muito ilustrativa, porque a venda complexa ela é mais desafiadora. Sim. E eu acho que a gente conseguiu transmitir isso aqui para o pessoal. Deixa uma mensagem de despedida aí para o pessoal. Bom, queria agradecer, né, o espaço, quem ouviu a gente até aqui, queria agradecer o João, a Duovox, que fizeram um PPT que vende R$1,5 milhão por ano. Então é um PPT muito, muito bom, muito elogiado. Né, nos ajudaram aí com criar nossa identidade visual, criar algumas apresentações que passasse o profissionalismo e aquilo que a gente faz nos consultórios, e poder dividir com vocês um pouquinho dessa experiência é muito legal. Obrigado, meu chefe. Obrigado, valeu. cara. Obrigado, André. E ó, a gente fica por aqui. Até a próxima semana com Vender, Vender, Vender. Valeu.